Fala, galera do Impulsiona, tá vendo gravado, que tá aqui presente. Hoje a gente vai resolver a prova do IME de 2021/2022, que foi a do ano passado, de matemática. Então, vamos começar pela questão 1, uma prova difícil, puxada em matemática, mas vou tentar trabalhar alguma ideia com vocês aqui, algumas ideias. Qualquer dúvida, vocês ou escrevam aí embaixo ou perguntem no nosso grupo e bora lá. Bom, a primeira questão, ele deu um sistema e ele quer que a gente resolva o sistema, né? Ele pediu o valor de 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, mais 1 sobre x4. O que a gente vai fazer nessa questão? Só um comentário antes de começar, é que a gente vai considerar que esse sistema é nos reais. Por quê? Porque a questão não falou isso. E, quando a questão não falou isso, ela abriu margem para ter respostas complexas. E aí isso faz com que esse valor aqui ele não seja nenhuma das alternativas. Então, inclusive, alguns cursinhos comentaram como se não tivesse gabarito, mas na verdade tem, que é com essa consideração dos números serem reais. Então, vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou somar as 4 equações em uma só. Então, a gente pode ver ó, que o x1 ele aparece aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Ele aparece 3 vezes. O x2, a mesma coisa, ó. Ele aparece na primeira, na segunda e na quarta. O x3, a mesma coisa, aparece na primeira, na terceira e na quarta. E o x4 aparece nas outras 3 vezes aqui seguintes, ó. 1, 2, 3. Ou seja, cada número x quadrado aparece 3 vezes. Como tem o 3 de coeficiente na frente, a gente vai ficar com 9 x1 quadrado, mais 9 x2 quadrado, mais 9 x3 quadrado, mais 9x4 ao quadrado, vai ser igual a 6 vezes x1, x2, x3, x4. Então, vai ficar 6x1 mais 6x2 mais 6x3 mais 6x4 menos 4, né? Somando os menos 1. O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar tudo, todas as letras de um mesmo x. Então, ó, eu vou botar 9x1 ao quadrado menos 6x1 mais 1 mais 9x2 ao quadrado menos 6x2 mais 1 mais 9x3 quadrado menos 6x3 mais 1 mais 9x4 ao quadrado menos 6x4 mais 1. Isso é igual a zero. Só que percebam que nesses parênteses aqui a gente tem um produto notável, que é da forma 3x menos 1. Então, ó, esse aqui é o 3x1 menos 1 quadrado. Esse aqui é o 3x2 menos 1 ao quadrado. Esse aqui é o 3x3 menos 1 ao quadrado. E o último é o 3x4 menos 1 ao quadrado. Só que a gente sabe que um número ao quadrado ele é sempre maior ou igual a zero. Então, como a gente está considerando que esses números são reais e que a soma deles é zero, eles individualmente vão ter que ser zero também. Ou seja, x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a x3, que vai ser igual a x4, eles todos vão ser 1/3. Então, quando a gente estiver somando os inversos, cada parcela dessas vai valer 3. Então, vai ficar 1 sobre x1 é igual a 1 sobre x2, que é igual a 1 sobre x3, que é igual a 1 sobre x4, que vale 3. E aí, somando 4 parcelas dessas, a gente vai ter 12, que é o nosso gabarito aqui na letra A. Show? Beleza. Então, vamos para a questão 2. Vamos para a próxima aqui. A questão 2, ela fala assim. Seja B o conjunto de todos os valores de x pertencentes aos reais, para os quais a soma dos termos da progressão menos 4 sobre 3x, 16 sobre 9x quadrado, menos 64 sobre 27x ao cubo e 256 sobre 81x quarta, e assim sucessivamente, assume um valor finito, ou seja, converge. Então, ele tem uma função que vale esse valor, e ele quer saber a soma das raízes da equação f de x igual a menos x, com x pertencente aos reais, né? Beleza. Então, vamos analisar aqui
a condição para uma PG infinita convergir. Ó, a gente tem que lembrar que a nossa soma da PG infinita, ela é dada por A1 sobre 1 menos Q. Só que para esse resultado valer, o módulo de Q, ele tem que ser entre 0 e 1. Ou seja, os valores possíveis da nossa progressão, perdão, o módulo tem que ser entre 0 e 1. Então, os valores possíveis do nosso Q, da nossa razão da progressão, é entre -1 e 1. Então, isso aqui é o que a gente tem que pensar quando a gente faz esse tipo de questão. E por que tu está falando isso? Por que isso aparece? Porque a gente está... Eu posso mostrar isso quando a gente for... isso vem da fórmula da PG, na verdade. Porque, ó, se a gente tem um A1, aí a gente vai ter um AQ, A1Q, um A1Q2, um A1Q3, e assim sucessivamente. Vamos chamar essa soma de S. Agora eu vou multiplicar por S e vou multiplicar cada termo por S. Então, esse termo A1 vai ficar 1Q. Esse termo próximo, A1Q vezes Q, vai ficar 1Q quadrado. E assim sucessivamente até o infinito. Quando a gente subtrai, eu vou ficar assim. S, 1 menos Q. Isso vai ser A1 menos um termo que é o último, digamos, lá no infinito tem um termo que está A1 vezes Q na N, com N muito grande. E como a gente tem que esse N é muito grande, essa razão está entre -1 e 1, vai significar que esse termo aqui ele tende a zero. Por isso que a gente pode falar que a soma da PG infinita é isso, porque ele obedece essa condição de que a razão está entre -1 e 1. Beleza, então, sabido isso, né, pontuado isso, a gente vai olhar agora para a questão em si mesmo. Ele falou que o f de x, que é a nossa soma, tem que valer menos x. Então, ó, olhando para o primeiro termo, ele vai ser esse aqui. A1 é menos 4 sobre 3x. Só que a razão também é ele. Porque, ó, do menos 4 sobre 3x, para chegar no 16 sobre 9x quadrado, a gente multiplicou por menos 4 sobre 3x. Então, a nossa razão, que é o que a gente chamou de Q, também vale menos 4 sobre 3x. Vamos fazer agora a análise aqui do valor, né? Então, ó, menos x vai ser A1, que é menos 4 sobre 3x, dividido por 1 menos Q. Então, vai ficar 1 mais 4 sobre 3x. Beleza. Aí aqui, vou jogar esse 3x multiplicando para baixo, então vai ficar menos x igual a menos 4 sobre 3x mais 12. Show. Então vai ficar menos 3x quadrado menos 12x menos 4 igual a zero. E aqui a gente vai ter duas raízes. A gente vai ter 3x quadrado mais 12x mais 4 igual a zero. A primeira raiz, né, vai ser... Aqui o delta fica 144 menos 48, ou seja, fica 60 e... não fica isso não. Fica 12. Só um momento, só tô vendo aqui o que aconteceu. Tem alguma coisa errada. Tá, aqui vai ser 144 menos 12 vezes 4 menos 48. Só que não tá dando o delta certinho. Tinha dado o delta bom nessa conta. Deixa eu só rever aqui. Tá, esse é o nosso A1. A nossa razão é o menos 4 sobre 3x. Por que tem aquele 12 ali na 12?
Ah, aqui o Henrique acabou de me cantar o que que aconteceu. Quando eu multipliquei por 3x, eu cancelei o x, mas eu multipliquei por 3 ainda. Aqui não é 12, aqui é 4. Beleza. Show. Vamos fazer a conta aqui agora. Vai ficar menos 3x quadrado menos 4x igual a menos 4. Então, 3x quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. E aí, beleza. Aqui vão sair as nossas duas raízes. Menos 4, mais ou menos. Vai ficar o delta 16 mais 48, ou seja, 64. Então, a raiz de 64 é 8. Dividido por 2 vezes a, que é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Beleza. Então, a gente vai ter duas raízes. A gente vai ter 4 sextos, que é 2 terços. E a gente vai ter menos 2, que é menos 12 sobre 6. Só que agora que a gente vai analisar o detalhe que eu tinha falado anteriormente aqui da razão. Porque quando a gente aplica esses valores de x, eles têm que satisfazer essa condição, que é o módulo tá entre 0 e 1. Então, ó, se a gente aplicar o menos 2, o nosso q vai ficar 8 terços, que contraria a nossa condição. Então, essa aqui não é raiz, não está dentro do intervalo. Se a gente botar o x como 2 terços, vai ficar menos 4 terços, que multiplica 2 terços. Hum, aqui, aqui tá dando os dois errados, né? Mas não é para dar os dois errados. Deixa eu só ver aqui o sinal certinho. Quando o x... Ah, é ao contrário, ó. Quando o x, eu troquei as condições, ó. Jogando o quê? Jogando o x como 2 terços, a gente vai ter que o quê é menos 4 terços, e aqui multiplica 2 terços, né? Então, isso vai nos dar que o Q seria menos 2. Então, não pode. Quando o x é menos 2, vai acontecer que a nossa razão ela vai ficar menos 4 terços, e aqui embaixo menos 2. Então, vai ficar menos 4 sextos, ou seja, vai ficar 2 terços. E essa razão pode. Então, esse menos 2, quando x é menos 2, funciona essa equação aqui. F de x igual a menos x. Então essa vai ser a nossa resposta. Porque o outro não funciona, porque quando x igual a 2 terços, a nossa razão ela fica menos 2. E aí o módulo é maior do que o 1, que é o que faz a PG infinita convergir. Eu Fala. coloco. Beleza. Você colocou 2 terços porque ele está dentro do intervalo para ela convergir. Enfim, ele fala que ela não é infinita, né? Ela é finita. Não, ela assume um valor finito, mas a PG é infinita. Ah, tá. Isso não tem nada a ver com se ela é finita. Ela assume um valor finito, então ela é infinita. Não, assumir um valor Aí o finito que tem significa que que ela estar. converge. Certo. Para ela convergir, ela tem que estar com essa condição. Para ela convergir, o que tem que ser O entre, módulo de Q tem que estar entre 0 e 1. entre 0 e 1 para ela estar entre Porque um e pensa menos assim, 1, né? Que aí dá menor que 1. isso, vai menor que 1. Aí ela vai ser infinita por causa Aí ela vai desse. ser infinita. Porque pensa assim, se essa condição não fosse obedecida, tu ia estar somando termos que podem ser maiores do que o que tu está somando antes. Então, um problema seria que essa soma de PG vai para o infinito positivo, porque ela sempre cresce. Ou vai para o infinito negativo, porque ela sempre decresce. Só que aí tu não poderia falar que ela converge, porque aí tu não ia ter. Assim, cada termo que tu botasse mais ia aumentar o valor. Então tu não tava chegando num valor finito, entendeu? Convergir, né? Ela não é infinita. Porque ela não é infinito. Entendi. Show. Ah, então essa condição dá para você eliminar quais são os x Isso. possíveis. Elimina uma das raízes. Uma das raízes. Aí você encontra outra. Isso. Show. Vamos para a questãozinha que é 3. Bom, a primeira parte, assim, meio que assusta, né, essa questão, olhando a primeira vez. Mas vamos com calma, vamos olhar o que está sendo feito, qual que é a ideia aqui. Então,
a primeira parte dessa questão é analisar o módulo. Por quê? Porque a gente tem aqui, dentro desse módulo, a gente tem x que multiplica x menos 1. E aí, das equações quadráticas, né, do resultado de segundo grau, a gente sabe que esse valor é uma parábola de concavidade negativa. Então, a gente tem um valor máximo para isso aqui. Porque é como se no gráfico a gente tivesse isso aqui, né? Uma parábola. Ó, o 0 é raiz e o 1 é raiz. Então, a nossa parábola está assim, ó. Assim. Então, a gente vai ter um valor máximo para isso aqui. E qual que é o valor máximo? Quando o x for o x do vértice, que é metade da soma das raízes, né? Seria 0 mais 1 sobre 2, seria 1 meio. Então, esse valor aqui seria 1 meio menos 1 quarto, vai nos dar 1 quarto. Então, o valor máximo disso aqui é 1 quarto. E como menos 7 sobre 12 é menor que 1 quarto, a gente vai ter que, para todo o valor de x, esse expressão que está dentro do módulo, ela vai ser negativa. E se ela vai ser negativa, eu vou tirar, claro, do módulo, já invertendo o sinal. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Tirando, né, no caso, invertendo o sinal, a gente vai ficar com que f de x é o... Já vou pegar o expoente e descer, né? A gente tem as propriedades do logaritmo. 3x menos 1. ln de 7 sobre 12 mais x quadrado menos x. Beleza. Então, por enquanto, aqui que a gente chegou. E aí, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora é ver que a gente tem um f, assim, a gente tem como ver um valor de x que zera essa função. Porque, no caso, o f de 1/3 vai ser zero, né? Olhando aqui para o parênteses que está na frente, que antes era nosso expoente, o f de 1/3 é zero. Então, a gente sabe que essa função, ela passa pelo ponto quando x é 1/3 e quando y vai ser zero, né, em função desse f de 1/3. Então, o que a gente vai fazer agora é descobrir o coeficiente angular dessa reta que ela passa nesse ponto 1,30 e ela passa em outro ponto que a gente não sabe qual é o ponto, que é um ponto, vamos dizer assim, é um ponto x, f de x. X, f de x. É como se a gente fosse aplicar esse ponto aqui e ele pertence. Por quê? Por que é um x, f de x? Porque assim, quando a gente fala que é uma reta secante, ela tem dois pontos, né, de intersecção. Então eu já vou falar que esse x ele não pode ser 1/3. Porque se esse x fosse 1/3, ela seria tangente. Só que agora ele pediu o valor do menor coeficiente angular das retas. Então, assim, a gente tem teoricamente dois pontos que essa função passa. E aí agora a gente quer descobrir o coeficiente angular. Então vamos para a definição. O que é coeficiente angular? Vai ser ΔY sobre ΔX, né? Então eu vou escrever que f de x menos zero vai ser ΔX. 1/3 menos x. Beleza. E eu vou aplicar esse valor de f de x aqui, que a gente já tem. Então vai ficar assim, ó. Só apagar aqui para dar espaço. X, f de x. Vai ficar assim. Vai ficar 3x menos 1. Aqui embaixo, 1 menos 3x. O 3 de baixo passa para cima multiplicando. Beleza? ln de 7 sobre 12 mais x quadrado menos x. Então, isso aqui é menos 1, né? Porque um é o inverso do outro, e a gente sabe que o x é diferente de 1/3, porque senão eles seriam o mesmo ponto. Então, isso vai ser menos 3 ln de 7 sobre 12 mais x quadrado menos x. E agora, ele pediu o menor valor
dentre os coeficientes singulares. Então, se ele quer o menor valor, como ele tem o menos nessa frente, o que a gente quer fazer com esse ln? A gente quer maximizar. A gente quer maximizar. Então, eu vou encontrar o valor máximo dessa função aqui, x² menos x. E aí, como eu vou fazer isso? Bom, eu poderia usar x do vértice e y do vértice, mas eu vou pegar uma ideia que é completar o quadrado. Ó, a gente tem x² menos x mais 1/4. Porque aí a gente teria x menos 1/2 ao quadrado. E se eu adicionei 1/4, eu tenho que tirar 1/4. Então, vai ser menos 3 ln de 7/12 mais x menos 1/2 ao quadrado menos 1/4. Então, ó, isso aqui é maior ou igual a zero, então eu vou zerar. E agora a gente vai ficar com 7/12 menos 3/12. Menos 3/12. E isso vai nos dar 4/12. Que é 1/3. Eu só fiquei com dúvida em uma coisa agora. Ah, eu toquei em sinal, olha só. Eu vou finalizar aqui e depois eu comento onde é que tá trocado. Ó. Então ficou assim. Ficou menos 3 ln de 1/3, que é 3 na menos 1. Tá? Então, esse sinal trocaria com o da frente. Mas o que aconteceu aqui? Quando eu fiz o coeficiente particular, ΔY, ΔX, eu fiz f de x menos 0 e 1/3 menos x. Só que tem que ser o contrário, né? Porque se eu peguei primeiro essa e segundo essa, eu tenho que pegar primeiro essa e segundo essa. Então, aqui embaixo não é 1/3 menos x. É x menos 1/3. Então, eu só vou trocar aqui, tirar o menos da frente nesses dois casos. Então, ficou 3. E aqui realmente ficou certo, né? Como se tivesse cortado no mesmo sinal. Então, ficou sobre 3x menos 1. Cortou? E aí, agora esse menos do ln vem para frente. Então, vai ficar menos 3 ln de 3. Que é o nosso gabarito na letra A, o menor coeficiente angular das retas desse conjunto. Bom, qualquer coisa, perguntem, escrevam ou aqui embaixo ou no nosso grupo. Vamos olhar agora para a questão de número 4. Ela falou assim: quantos pares ordenados x, y de números inteiros satisfazem a equação 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 1 sobre 23? Então vamos desenvolver ela um pouco e depois vamos analisar divisibilidade, né? Beleza. 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 1 sobre 23. Isso aqui é x mais y sobre xy é 1 sobre 23, que eu já vou passar multiplicando 23 para cá. Então a gente vai ficar com 23x mais 23y, aqui tem 1, né? Igual a xy. Então, 23x mais 23y menos xy igual a zero. E agora a gente vai tentar fazer uma fatoração boa, né? Só que para fazer essa fatoração, a gente vai precisar somar um termo. Por quê? Aqui, ó, vamos pensar que a gente vai botar o x em evidência, tá? Nesse termo aqui a gente tem 23 e aqui a gente tem menos y. Para fazer operação, a gente tem que fazer com que apareça a mesma coisa, no caso, termos comuns, quando a gente vai botar o y em evidência, né? Então, ó, se eu botar o y aqui em evidência, vai ser 23. Eu ia botar menos y, mas isso vai ser ruim porque vai aparecer um y ao quadrado. Então, vamos botar aqui 23. Escrever y menos 23. Mas aí tem um problema. Por quê? Porque eu adicionei um termo que é o termo 23 ao quadrado. Na verdade, eu adicionei o menos 23 ao quadrado. Então, eu vou somar aqui na direita para manter, a conta, né? Então, ó, agora, esse aqui está o menos disso, né? Então, vamos ajeitar já o sinal. Vai ficar x menos 23, que multiplica
23 menos y igual a menos 23 ao quadrado. Agora, só para ajeitar o sinal, vou botar aqui x menos 23 e y menos 23 igual a 23 ao quadrado. Beleza. Agora a gente vai analisar a divisibilidade desse 23 ao quadrado para saber quantos pares a gente vai ter. Por quê? Porque, no caso, 23 é primo, né? Então a gente não tem mais divisores aqui para esses parênteses. Então, quais são as possibilidades que a gente tem? Ó, pode ser x menos 23 pode ser menos 1, enquanto o y seja menos 23 ao quadrado. Pode ser menos 23 menos 23. Pode ser 1 e 23 ao quadrado. Pode ser 23 e 23. Quais mais possibilidades? 1 mais... Claro, se aqui for o 23 ao quadrado e aqui 1. E aqui se for menos 23 ao quadrado e aqui menos 1. Então essas aqui são as 6 possibilidades que a gente tem para, claro, para essa primeira coluna aqui é o x menos 23 e a segunda coluna aqui é o y menos 23. Só que a gente tem que lembrar que durante a conta a gente fez alguns passos, né? A gente fez alguns passos e aqui no começo a gente tem 1 sobre x e 1 sobre y. E x é diferente de zero e y também é diferente de zero. Ou seja, a gente não pode ter esses valores aqui. E aí, o que acontece? Quando x igual a menos 23, quando x menos 23 igual a menos 23, isso significa que x igual a zero. Então, esse par aqui, ele não pode acontecer, porque ele vai quebrar essa condição de existência aqui do começo. Beleza? E esse par é o único que dá problema. Por quê? Porque o y menos 23 igual a menos 23 também está aqui. Então, o y0, ele está na segunda condição aqui, ele está aqui. Y igual a 0, ele está aqui. Nas outras, vocês vão poder ver que x e y vão dar valores inteiros, ou seja, ou positivos ou negativos, e que eles não ferem nenhuma condição de existência que a gente estabeleceu anteriormente. Então, por isso, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pares de soluções de pares ordenados x e y que satisfazem essa equação. Vai nos gabarito na letra E. Beleza. Vamos seguir aqui em frente. Vamos olhar questão 5, uma questão de complexos. Volta aí. Não, só um... Claro. Deu 6 soluções e uma não pode ser, né? Isso. Porque dá nulo. Isso, porque dá x igual a y igual a 0. É impossível. As outras são possíveis. Show. São 5. Bom, vamos olhar para essa questão. Essa questão é uma questão difícil, mas tem uma ideia razoável que dá para pensar, vamos dizer assim, geometricamente a situação. Então, vou só botar um círculo aqui na figura, porque vai ajudar. Vou botar uma forma aqui. Sem preenchimento. Beleza. Tá aqui o nosso círculo. Aí, ele falou assim, a gente tem complexos Z1, Z2, Z3, e os módulos são todos iguais a 4. Então, Z1 igual a 4, o módulo Z1 é 4, o módulo Z2 é 4, o módulo de Z3 é 4. E Z1 é diferente de Z2. Beleza. Aí ele perguntou assim, o menor valor de alfa Z1 menos alfa menos 1 Z2 menos Z3 é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher arbitrariamente os pontos. Então, vou botar aqui Z1, Z2 e vou guardar o Z3 por enquanto, não posicionar ele. Mas olha o que vai acontecer. Essa expressão aqui dentro, ela faz parte de uma reta.
Talvez vocês batam o olho e não enxerguem isso. Mas o que, que a gente pode escrever? Ó, a gente tem alfa Z1 menos alfa Z2 mais Z2. Isso aqui é alfa Z1 menos Z2 mais Z2. Se eu chamar isso aqui de um complexo Z, digamos assim, e esse complexo Z, ele vai estar posicionado entre Z1 e Z2, né? Ele vai estar alinhado com Z1 e Z2. Então, eu vou traçar uma reta e falar que o Z ele está em algum lugar dessa reta, nessa reta que passa entre Z1 e Z2, existe um Z. Então, não sei ainda qual é o ponto, mas isso também não importa muito. Beleza. E aí, vou falar, no caso, que aqui está a nossa circunferência, e a gente está escolhendo agora um ponto Z, né, para o nosso Z3. Então, só desenhar assim, só para dar uma melhorada na visão. E qual que é o argumento? Que esse complexo, a gente vai estar, eu chamei esse complexo de Z, né, e ele vai estar em algum ponto nessa reta. Então, esse Z, vou botar dentro para facilitar a enxergar. Vamos supor que esse Z esteja aqui, tá? A menor, ele quer o menor valor de Z menos Z3. E o que, que a gente tem que lembrar? Que nos complexos, esse módulo, ele é a distância. Então, a gente pode falar que seria essa distância aqui, ó, que a gente está procurando. A gente está procurando a distância Z menos Z3. Z menos Z3. E aí, como é que a gente vai fazer para enxergar essa solução, né? Porque assim tá feio, né? Tá feio de enxergar a questão, tá feio de enxergar qual é o passo que a gente vai usar. Mas qual que é o ponto dessa questão? É pensar no, num raio, é pensar na área de um triângulo que tem uma circunferência circunscrita. Porque, ó, a gente tem que esse ponto que a gente escolheu, central, ele tá essa distância Z1, tá Z2, e vai ter, no caso, a gente poderia ter escolhido ponto Z3 também na circunferência, todos vão ter módulo 4, né? Todos obedecem essa condição. Então, vamos, vamos pensar agora como que a gente calcula a área, a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é base vezes altura. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que, vamos supor que esse ZZ3, eu sei que o desenho não ajuda, né? O desenho tá feio. Mas que esse ZZ3, ele seja, deixa eu só fazer mais uma reta aqui, ó. Esse nosso triângulo Z1, Z2, Z3. Esse Z3, ele seja a altura do nosso triângulo. Porque se a gente parar para pensar, a altura, a gente está minimizando a distância de um vértice a outra reta. Então, se a gente fosse calcular essa área aqui, desse triângulo, usando essa ideia, a gente ia falar que a área é 1/2 da base, que é Z1 menos Z2, vezes a altura, que é exatamente essa distância ZZ3 que eu vou chamar de x. Beleza. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a área do triângulo que está a área do triângulo que tem uma circunferência circunscrita, perdão, vai ser ABC sobre 4R. Então, como R vale 4, né, pelo módulo, a gente vai ter que essa área vai ser, ó, vamos pegar os três lados do nosso triângulo, né? Vai ser Z1 menos Z2, Z3 menos Z2 e Z3 menos Z1. Dividindo por 4 vezes R. Então vai ficar dividindo por 16. Ou seja, aqui eu posso cancelar esse Z1 menos Z2, porque ele está nos dois termos. E
esse fator 2 eu posso cancelar, vai ficar 8. Ou seja, o nosso x mínimo ficou 1/8 do módulo de Z3 menos Z2, que multiplica o módulo de Z3 menos Z1. Então, nesse caso, o nosso gabarito fica na letra C. É uma questão que é difícil a parte dos complexos, né, de conseguir entender essa circunferência que os três pertencem. É difícil, digamos, a ideia de construir o triângulo, mas eu acho que a partir desse momento tu já começa a ver que se tu chamar essa letra Z de alguma coisa, entender que ele pertence a essa reta, fica fácil de entender que a gente vai trabalhar alguma coisa com áreas. E aí, essa sacada de usar essa distância ZZ3 como altura é o que faz a questão sair, né? É o que faz a questão desenvolver. Show? Acho que ficou bem explicado aqui. Qualquer coisa, de novo, falem aqui, falem no nosso grupo, e é isso aí. Vamos para a próxima. Questão 6, uma questão mais tranquilinha, também de complexos, né? E de expressões. Ele falou assim, seja o número complexo z igual a 1 menos 2 raiz de 2i elevado a 12, sabe-se que m é o módulo de z. O valor de x na expressão 2x igual a log de m 27m é. Então, vamos primeiro trabalhar o módulo, né? Porque ele falou aqui. Então, ó, eu vou, digamos, transformar esse complexo num complexo de módulo igual a 1. Então, ó, se a gente fizesse o módulo de 1 menos 2 raiz de 2i, esse módulo, ele seria 1 mais 8, porque a parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. No caso, o módulo seria a raiz disso, né? Então, o módulo desse complexo é 3. Ou seja, a gente pode reescrever esse complexo de uma forma que z é 3 que multiplica 1/3 menos 2 raiz de 2i sobre 3. E isso tudo está elevado na 12. Por quê? Porque agora eu fiz essa parte de dentro ser um complexo de módulo 1. Módulo 1. Ou seja, eu já tenho o módulo de z. Vai ser o próprio 3 elevado a 12. Porque, claro, eu só estou exponenciando. Aqui vai ficar um x de um θ que eu não sei, mas que é um cosseno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado que vale 1. Então, esse módulo de z é 3 na 12. E agora a gente vai trabalhar o x, né? Descobrir o x. Porque ele nos falou que 2x é o log. Aí agora eu já vou quebrar a expressão, né? A gente tem que o produto dos logs pode ser a soma na mesma base. Então vai ser log de m na 27 mais log de m na base m é 1. Então x vai ser 1/2. Já vou botar, na verdade, aqui o 27 é 3 ao cubo, né? Então eu já vou pegar o expoente 3 e jogar para frente. Vai ser 3/2 de log m na base 3 mais 1/2. Então, ó, se o m é 3 sobre 12, eu acho que tá certo assim a conta, né? Se o m é 3 sobre 12, esse número aqui, ele tem que sair sobre 12 também. Então, só ver como é que vai ficar esse log, né? Ó, a gente vai ter que x vai ficar 3, então isso vai ficar 1 sobre 12, 1 sobre 12, mais 1/2. Então aqui simplifica, ficou 1/8 mais 1/2, que é a mesma coisa que 5/8, né? Se a gente fizer o MMC, fica 1 mais 4, 5 sobre 8, que vai nos dar o gabarito na letra C. Show? Questão tranquila, né? Manipular o módulo da expressão, levar na 12, aí trabalhar um pouco as propriedades do log
e isolar o x. Show. Vamos para a próxima, então, questão 7. A questão 7 é uma questão difícil, né? É uma questão difícil que tem, digamos, sacada, tem ideia, mas eu vou resolver, vamos dizer assim, na moral, vou resolver certo, e depois vou dar o bizu supremo para cartear ela, porque tinha como cartear. Então, vamos lá. Ele falou que a gente tem P1 menor que P2 menor que P3, e esses são os coeficientes dessa nossa equação de terceiro grau. Menores que 100, são primos menores que 100. Para que a razão entre a soma e o produto seja a maior possível, P2 mais P3 deve ser. Então, ó, a soma das raízes é menos P1, né? E o produto é menos P3. Então, o que a gente quer é maximizar P1 sobre P3. Maximizar. Aí, para isso, eu vou falar que P3 é P1 mais K. Por quê? Porque vocês vão entender que a gente vai trabalhar um pouco de divisibilidade também. Então, essa nossa expressão vai ficar P1 sobre P1 mais K, que é a mesma coisa da gente escrever 1 sobre 1 mais K sobre P1. Beleza. Então, essa é a nossa expressão. Se a gente quer maximizar a expressão P1 sobre P3, a gente vai ter que minimizar essa expressão aqui. Concorda? Esse K sobre P1. Porque se ele for maior, a gente está dividindo um número maior. Então, 1 sobre o número maior vai ser menor do que se a gente dividir por um número menor. Beleza. Porque aí, se um for um número menor, embaixo vai ficar menor e em cima vai ser maximizado, vai ser maior. Beleza. Então, já que está argumentado, a gente vai tentar encontrar agora qual é o mínimo desse K sobre P1, né? O que a gente chamou de K sobre P1. E o problema, né, dessa questão são os casos, realmente. Porque não existe uma restrição clara, não existe é fácil ver que não vale, não tem. Mas o que que a gente vai, digamos assim, estimar? É que como P1 a gente quer maximizar, né? Como a gente quer maximizar 2 mais P, a distância entre esses primos ela tem que ser pequena. Então a gente vai usar isso para cartear. Esse K, ele tem que ser um número pequeno, tem que ser um número tipo, reduzido, e P1, P2 e P3 tem que ser próximos, tem que ser, digamos assim, consecutivos. Então, essa ideia a gente vai usar e vai testar alguns casos realmente para ver qual que encaixa melhor, qual que dá certo, qual é a conta que é boa. Então, ó, se o K for 3, K é a diferença, né, que eu chamei de P1 e P3. P3 e P1. Se K for 3, a gente tem o par 5 e 2. Só que aí, os primos, né? 5 e 2, para ser P3 e P1. Só que aí, essa fração, ela valeria 2 quintos. E 2 quintos, perdão, essa fração que é K sobre P1, ela varia 3 meios. Porque K é a diferença entre eles. Então, vou chamar ela de Q. Q seria 3 meios. Porque é a diferença entre eles dividido pelo P1. Então, esse número ainda está grande, né? Se a gente olhasse quando K vale 4, acho que tem caso sim, quando K for 4, a gente tem 7 e 3. Então, quando K é igual a 4, a gente tem 7 e 3.
nosso Q vai ser 4/3. Beleza, já reduziu aqui. Mas será que é o mínimo? Vamos continuar testando. Vamos fazer o K igual a 6. Aí, esse passo do K igual a 6 tem vários pares de primos diferentes. Ó. Tem 5 e 11. Tem 7 e 13. Tem 11 e 17. Tem 13 e 19. Tem 17 e 23. É bastante conta mesmo. Tem 37, 43. Tem 41, 47. E o último é 67 e 73. Beleza. Aí, pensando que todos eles têm a diferença 6, que é o K, que é o nosso numerador, qual é o que vai ter o maior numerador? Perdão, qual é o que vai ter o maior denominador? Vai ser esse último aqui, que é 73. Então, o nosso Q, nesse caso aqui, é 6 sobre... Perdão, tem que ser 6 sobre P1, que é o menor. Tem que ser 6 sobre 67. Esse aqui é o nosso caso, é o nosso Q dessa questão, né? Desse K igual a 6 e vai ser o Q mínimo. Aí a gente vai continuar para o K igual a 8, para o K igual a 10, 12, 14, blá, 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 blá. Só que aí o que a gente vai ver é que esse aqui realmente é o mínimo. Esse, ó, 6 sobre 67 é o mínimo. Porque até então ele estava decrescendo. No próximo caso, ele vai começar a crescer de novo. Então, eu não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo. Mas se vocês quiserem testar, testem. Para o K igual a 8, vocês vão ver quais primos têm essas diferenças de 8. Depois 10, 12, 14 e assim sucessivamente. E aí vocês vão ver que realmente esse 6 sobre 67 é o mínimo valor. Beleza. Agora, se a gente encontrou o mínimo valor, tá tudo definido. Por quê? Porque P1 é 67, P3 é 73 e o nosso P2 vai ser 71, né? Que é o primo entre eles. Beleza. E aí ele pediu P2 mais P3, que vai nos dar 144, que é o gabarito na letra A. Beleza. Isso aqui seria realmente resolveu da forma marota, resolveu da forma correta. E agora, o que a gente vai fazer para caretear? O que eu vou usar vai ser uma roubada, né? Vai ser uma roubadinha. Por quê? Porque a gente sabe que todos os primos maiores que 5, eles são da forma 6K, maiores que 5, eles são da forma P é 6K mais ou menos 1. Ah, mas e aí? O que isso tem a ver? O que isso interfere? A gente não está somando dois primos? Sim. Então, quais são os formatos de soma que podem aparecer para a gente? Bom, pode aparecer 12K, se um for 6K mais 1 e outro for 6K menos 1. Pode aparecer 12K mais 2. E pode aparecer 12K menos 2. Então, esses três formatos aqui são os formatos de configurações de soma possíveis, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as alternativas. E basicamente só a A tem um desses três formatos, que é o 12K. Então, A seria o nosso gabarito carteado só olhando isso aqui. Beleza? E aí agora para mostrar para vocês, para lembrar para vocês de onde vem essa fórmula. Ela vale a ida, que é assim, se P é o número primo, ele pode ser escrito da forma 6K mais ou menos 1. Só que a volta não vale. Então, se eu pegar um K aleatório
e botar aí, isso não garante que o número que eu vou encontrar é primo. Então é só esse cuidado que você tem que ter na hora de usar essa conta. Na ida vale e na volta não necessariamente. Mas nesse caso nos ajudou, porque a gente queria a soma entre dois primos, e como a gente sabe o formato de dois primos, né, isso foi benéfico pra gente. Beleza. Vamos adiante. Questão 8. Essa aqui é bem legal. Só dar uma reduzida no tamanho dela, que ela tá meio grande. Show. Os valores para ST são escolhidos no intervalo de 0 a R. Tais que S mais T é menor que R. Tais que S mais T é menor que R. Considere três segmentos de reta com comprimentos S, T e R menos S menos T. Qual a probabilidade de segmentos formarem um triângulo? Então, nessa questão, a gente vai usar uma ideia de probabilidade que seria uma probabilidade, digamos assim, geométrica. A gente vai usar um conceito de área dentro dessa questão. Então, ó, eu vou montar um gráfico. Eu vou montar um gráfico como se fosse os comprimentos das retas S e T em função de R. Então, ó, ficou ruim. A reta aqui, aqui. Então, ó, vamos supor, um eixo é R e o outro eixo é T. Não, perdão. Um eixo é S e o outro é T. Beleza. Cada um dessas retas, ela vai de 0 a R. Então, vamos supor que aqui fosse o R. Esse seria o espaço amostral que elas podem existir. Tanto S quanto R, elas têm que estar aqui, ó, limitadas dentro desse conjunto. Beleza. Só que aí ele pediu que os comprimentos ST e R menos S menos T formem um triângulo. E então a gente vai ter que escrever as condições da desigualdade triangular, né? Então, ó, S mais T tem que ser maior que R menos S menos T. Isso vai nos dar que S mais T tem que ser maior que R sobre 2. Então, isso é uma informação, vamos deixar guardado. A soma deles tem que dar maior que R sobre 2. Então, eu já vou até fazer aqui na reta, essa segunda reta, né? Que seria R sobre 2, R sobre 2. E se a soma tem que ser maior, esses pontos eles têm que estar acima dessa linha aqui, ó. Porque, por exemplo, se eu pegar um ponto abaixo, o R vai ser abaixo de R sobre 2 e o S aqui está em zero, ou seja, esse ponto não pode. E da mesma forma que se o T for zero e o S for R sobre 2, não pode esse ponto. Então, essa primeira condição, vou deixar guardada aqui. Deixar guardada aqui. Beleza. Aí agora vamos olhar para as outras desigualdades triangulares que aparecem. Ó. R menos S menos T mais T tem que ser maior que S. Ou seja, aqui, corta, corta, vai aparecer que S é menor que R sobre 2. E se S é menor que R sobre 2, R maior que 2S, está certo? O menor que essa. Ah, não, só um pouco não. Vamos ver. Esse segmento mais o T tem que ser maior que S. Então, 2S menor que R, S menor que R sobre 2. Beleza. E o terceiro, ele é R menos S menos T mais S maior que T. Isso vai ficar aqui
Mesma forma, né? T menor que R sobre 2. Beleza. Mas qual que é a reta T igual a R sobre 2? É aqui. Né? Seria essa reta aqui. Então, quais são os pontos possíveis para T? Todos que ele está para baixo dessa reta. No caso, para a esquerda, né? Para a esquerda. Menor. Menor ou igual, né? Menor. O igual não pode, porque na desigualdade triangular a gente tem que ter maior, obrigatoriamente. Então, não está incluindo esses pontos da reta, não está incluindo. E para o S, também menor que R sobre 2. Então, ó, traçando a reta do S, vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Então, a área que a gente pode usar é essa aqui, ó, que eu estou pintando de azul. Porque da condição primeira, a gente tinha que essa área ela tinha que estar acima dessa linha aqui que a gente criou aí embaixo. E agora ela tinha que estar à esquerda da linha do T e abaixo da linha do R. Então, essa área aqui, que eu pintei de azul, ela é a que satisfaz todas as condições do problema. Beleza. Então, qual que é a nossa probabilidade? É o espaço favorável, né, pelo espaço total. Qual que é o nosso espaço total? O espaço total é essa área toda de laranja, seria a área grande. Seria R quadrado vezes 1 meio. Porque é base vezes altura sobre 2, área do triângulo. E como é que ficou essa área azul? Pô, também é base vezes altura desse triângulo azul pequeno, dividido por 2. Então vai ficar R quadrado sobre 4 vezes 1 meio. Então, a nossa probabilidade, que é proporcional à área, né, que é idêntica à área, fica 1/4. Que vai ser o gabarito no item D. Então, é uma questão bem legal, bem interessante. Trabalha uma ideia geométrica de probabilidade, né, uma noção de construir esse gráfico e analisar essas condições que vão fazer existir a possibilidade de ter um triângulo com esses segmentos ST e R menos S menos T. Show. Vamos para a questão 9. Só dar uma reduzida nela também. Ficou grande. Bom, questão 9 é uma questão tranquila. Ela é uma questão de PG também, né? Não digo nem PG, porque não tem... É uma PG, porque tem uma operação que acontece que diminui a área, né? Com a devida proporção. Então, tá, podemos dizer que é uma PG, que acontece quando a gente está trocando as figuras. Então, vamos lá. Ele falou assim, a gente considere um quadrado de lado L representado na figura A. Ao aplicar uma determinada operação de corte, obtém-se a figura B. E repetindo a operação, em cada quadrado remanescente, obtém-se a figura C. Qual será a área remanescente a partir do quadrado da figura A ao final de 10 operações? Então, vamos ver primeiro o que está acontecendo com a área, né, em cada operação. E depois a gente vai entender qual que é a 10ª operação, qual figura vai ser. Então, ó, no primeiro caso, a gente tem um quadrado de área do lado L. Então, a nossa área aqui é L quadrado. Show? Acho que aí tá tranquilo. No segundo caso, ele dividiu o lado do quadrado grande em 3. Então, ó, a gente tem 5 quadrados agora de lado, 1/3 do lado original. Então, essa nossa área da figura B ficou 5, que multiplica L quadrado sobre 9. E, se a gente for olhar a figura C, ela é exatamente a mesma coisa. É como se a gente tivesse pegado a área de cada quadradinho desses menores que a gente fez e também multiplicado por 5 nonos, porque cada lado dividiu por 3 e tu tem 5 áreas desse tipo. Então, na figura C, a gente teria 25 L2 sobre 9 ao quadrado, no caso 81. Beleza. Só que, notem que a nossa primeira operação, ela acontece aqui nesse intervalo, ó. Tá indo 1. De 5
Da figura A para a figura B é a primeira operação. Da figura B para a figura C, aconteceu a segunda operação. Então, se a gente fosse fazer uma PG, escrever um termo geral, esse termo geral, ele seria 5 nonos elevado a n menos 1 L quadrado. Por que eu botei esse n menos 1? Porque o primeiro termo não é o L quadrado? É. Então, esse 5 nonos tem que ser 1, né? O expoente dos 5 nonos tem que zerar. Então, esse n menos 1 ficou justamente o número da figura que a gente quer descobrir. Então, depois de 10 operações, a gente quer descobrir o número da figura 11. Ou seja, o n que a gente vai usar aqui é o n11. Então, por isso, o nosso A11 vai ficar 5 sobre 10, dividido por 9 sobre 10, 9 elevado na décima, que multiplica L quadrado. Apenas o gabarito na letra B. Acho que é uma questão que é tranquila, né? Assim, a dificuldade não é tão alta. Mas é interessante, né? Tem que tomar cuidado, porque ele deu as duas opções, tanto o 5 na nona dividido pelo 9 na nona, quanto o 5 na 11 dividido pelo 9 na 11. Então tem que realmente tomar cuidado, porque ao final de 10 operações, ele quer a figura 11ª. E aí isso pode confundir na hora de fazer esse expoente aí, para calcular a área. Bom, vamos para a próxima. Questão 10 de propriedades de coeficientes binomiais. Bom, essa questão ela é bem boa. Assim, já dá para... É uma questão que dá para marcar rápido, digamos assim. Dá para olhar, bater o olho nela e correr para a próxima já. Mas vou ir falar os itens pouco a pouco e a gente vai vendo. Bom, por quê? Porque ele deu casos grandes, né? Só que a gente pode simplesmente simplificar. A gente pode pegar casos menores para ver se aquela regra está valendo. Então vamos supor assim, nessa letra A, vamos supor que eu peguei o 4. 4 escolhe 0 ao quadrado, mais 4 escolhe 1 ao quadrado, mais 4 escolhe 2 ao quadrado, mais 4. Que pegar o 2 talvez seja margem para, sei lá, dar uma cagada, uma coincidência muito, muito próxima. Tá, 4 escolhe 3 ao quadrado, mais 4 escolhe 4 ao quadrado. E eu não vou falar quanto que é, eu vou primeiro calcular. Então, ó, ficou 1 mais 16. Aí aqui, 4 escolhe 2. Fica 6 ao quadrado, 36, mais 36. Perdão, 36 mais 16 mais 1. Fica 32, 68, 70. E 70, por definição, é 8 escolhe 4. Claro que eu já vi o resultado, né, galera? Mas assim, é 8 escolhe 4. Eu podia ter escrito 8 escolhe 4 ao quadrado, porque seria o que manteria o padrão, ó. É 2n escolhe n ao quadrado. Só que não tem esse ao quadrado. Então, só nesse caso pequeno, eu já vi que esse item A tá falso. Eu chutei na prova. Eu fui direto e já fui para a próxima. Então, não percam tempo com essas coisas assim. Vocês veem que dá para, entre aspas, achar o item certo, testar, no caso o errado. Achar o item errado, testar e já ir para a próxima, não percam tempo. Mas aí vamos falar um pouco sobre isso, né? Qual que é essa propriedade do determinante? É o... Do determinante não, perdão, do binomial. A gente chama de identidade de Vandermonde. Que é o quê? Tu tem o produto de dois binomiais, m escolhe 0 e n escolhe r. E aí tu tá somando. M escolhe 1, n escolhe r menos 1. E assim sucessivamente, até chegar no m escolhe r,
aqui deu uma travadinha. N escolhe 0. Isso aqui é M mais N sobre R. Só que nesse caso a gente tem duas particularidades, né? O M é igual ao N e o R também é igual a N. Então, nesse caso da letra A gente vai ver que a gente pode escrever aqui, ó, N0 vezes NN é a mesma coisa que N0 ao quadrado, né? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente tem dois números que somam o de cima, os binomiais são iguais. Então, isso é a mesma coisa que N0 ao quadrado, aí depois vai ficar N1 ao quadrado, sucessivamente, até chegar o N quadrado escolhe N quadrado, né? N escolhe N ao quadrado. Show. Vamos olhar o item B agora. No caso, só vou confirmar as propriedades, né? Nesse caso, confirmar os próximos itens. Bom, no B, ele falou assim: 100 escolhe 39, mais 100 escolhe 40, é 101 escolhe 40. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai pensar na relação de Pascal, né? Porque ela diz exatamente isso. A gente está somando um NK com um N K-1. E isso vai nos dar N mais 1 escolhe K. Então, só vou abrir as contas aqui para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem, tá? Então, ó, a gente tem N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial, mais N fatorial, K menos 1 fatorial, que multiplica N menos K menos 1. Ah, N menos K mais 1. Mais 1. E aí, se a gente fizer o MMC, é como se aqui em cima tivesse o... É como se aqui a gente pudesse botar N menos K. E... Porque isso aqui é o fatorial, né? Isso. Isso aqui é N menos K. E aqui embaixo é como se a gente conseguisse... Perdão, tá errado aqui a segunda parte. Deixa eu apagar aqui e reescrever. Ó. Como é que vai ficar esse segundo binomial? Ele vai ficar N ao quadrado, K menos 1 ao quadrado, N mais 1 menos K. Vou botar menos K mais 1. Beleza. Então, significa que esse termo aqui, ele tá a mais, e esse K tá a mais também. Então, eu vou botar em evidência, vou escrever N fatorial, K menos 1 fatorial, N menos K fatorial. Isso vai ficar 1 sobre K, mais 1 sobre N menos K mais 1. E aí, aparece justamente o N mais 1 em cima, e dividido por K e N menos K mais 1 fatorial. Então, dá justamente esse número aqui que a gente estava procurando, esse binomial. Então, beleza, tá certo esse item aqui. Apagar e vamos olhar o próximo. Bom, aqui no item C, ele tem números na frente multiplicando, né? E aí, para provar essa propriedade, a gente vai lembrar que quando a gente tem um N escolhe K, a gente pode tirar NK da frente e subtrair o binomial, né? Então, vou escrever assim. Só botar um pouco mais grossa a caneta. Ó. NK é a mesma coisa que N
escolhe K, N sobre K, multiplica N menos 1, K menos 1. Que é a mesma coisa que N menos 1, K menos 1, que multiplica N menos 2, escolhe K menos 2. Isso aqui são todos resultados, né? São a mesma coisa. K menos 1, N menos 1, K menos 1. Beleza. Todos são a mesma coisa. Então, quando ele escreve 2 vezes 1 aqui, ele simplesmente pode, pode, no caso, igualar essas duas partes para tornar o somatório constante. Como assim? Ó, a gente escreveu que NK é a mesma coisa que N menos 1, que está dividido por K menos 1, né? E aí isso multiplica o binomial N menos 2, escolhe K menos 2. Mas, ó, só perdi a... Ponto. Vamos voltar aqui. Tá. Ó, vou escrever assim, K menos 1, que multiplica NK, é a mesma coisa que N menos 1, N menos 2, K menos 2. Então, eu só estou passando esse denominador aqui para a esquerda, ali para cima. Beleza. Só que é isso que está aparecendo exatamente no nosso somatório, né? Toda vez que a gente está fazendo esse K menos 1, esse K está aumentando conforme esse valor aqui, ó. Então, esse é o nosso K, ó, 2 vezes 1, 3 vezes 2, 4 vezes 3, beleza. Então, esse K, esse somatório aqui da esquerda, tipo, se a gente botar um somatório de K indo de 2 a N, a gente pode botar um somatório na direita também, desse mesmo K indo de 2 a N. E aí, o que vai ser bom? Que na direita vai aparecer um somatório que vai ser mais tranquilo da gente calcular. Por quê? Porque vai ser mais tranquilo da gente calcular. Porque N é constante. Quando a gente está aumentando K, a gente não está trocando o valor de N. Ali, aquele termo que aparece na frente, N menos 1, é igual para todos. Então, esse somatório da esquerda vai ser N menos 1, somatório de K igual a 2 a 100, né? Porque a gente está indo de 2 a 100, de 98, escolhe K menos 2. Então vai ser 98 escolhe 0, mais 98 escolhe 1, mais 98 escolhe 2, só que esse somatório a gente já conhece, que é o 2 na N. Então, essa conta aqui ficou 100 vezes 99 vezes 2 no 98, que é exatamente o que está no item C. Então, o item C também é verdadeiro. Show. Por uma lógica muito semelhante, é o item D. Percebam agora que ele não usou duas diminuições, ele usou uma diminuição. Então, eu posso aplicar o somatório da mesma forma e vai ficar o N vezes o somatório do N menos 1, K menos 1, com K indo de 1 até 99, no caso, até 100, só que esse N menos 1 é o 100, né? Então, vai ser o 99, escolhe K, menos 1. Então, esse item D também está verdadeiro pela mesma argumentação. E aí, agora vamos olhar rapidamente o item E, porque ele botou um sinal alternando, né? Tem menos, mais, menos, mais, menos, mais, dadadadada, e a gente pode provar isso pelo binômio de Newton, né? A gente pode simplesmente escrever que a gente tem
1 menos 1 elevado a 100. Isso aqui é engraçado, 1 menos 1 elevado a 100, que é 0, né? Mas a gente vai ter a alternância dos binomiais, porque tem esse menos 1 que está trocando o expoente, né? Então, ó, isso vai ser 100 escolhe 0, menos 100 escolhe 1, mais 100 escolhe 2, menos 100 escolhe 3, e assim sucessivamente. Então, isso prova pra gente que a soma dos binomiais pares é igual à soma dos binomiais ímpares. Por que ficou menos 100 escolhe 1? Por que ficou menos? Porque a gente tem um 1 elevado na potência. E a gente tem menos 1 elevado na potência. Então, quando a gente tem ímpares, o menos 1 fica menos 1 mesmo. Então, fica menos 1, 100 escolhe 1, menos 100 escolhe 3, menos 100 escolhe 5, e aí isso tudo somando, né, continuando aqui, vai ser 0, que é o valor do nosso binômio que eu botei. Show? Então esse item aqui também está verdadeiro, né? Ficou provado que o errado é o A mesmo. Show. Questão 11, uma questão determinantes, né, de matrizes, mas uma questão que até que é tranquila se a gente fizer o Xió, né? Se a gente fizer o bisurado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar ela. O que ele falou? Que se I igual a 1, ou I diferente de J, o elemento vale 1. Vamos lembrar que I é linha. I é linha. E J é coluna. Quando a gente fala o elemento AJ, é o elemento da linha I e da coluna J. Então é como se a gente estivesse localizando esse elemento A. Então, beleza. Na linha 1, todos os elementos são 1. Então, 1, 1, 1, 1, 1, 1, assim, até chegar ao último aqui, que é 1 também. Beleza. E também, o que ele falou? Ou I diferente de J. Então, assim, quais são as posições que I igual a J? A diagonal principal. Só que, então, tirando a diagonal principal, todos os elementos outros são 1. Então, ó, vou botar 0, 0, 0, 0, 0, 0, até o último lado da nossa diagonal principal. É 0. Todos os outros elementos da matriz são 1. Então, aqui é 1, 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 que é 1, e assim sucessivamente até encher a nossa matriz, que é da ordem 2021 sobre 2021. Isso é importante lembrar. Então, ela tem 2021 linhas e 2021 colunas. E aí agora a gente vai fazer para o Xió. Xió. O que é Xió? A gente pode pegar... bom, o que é Xió? Eu posso até explicar para vocês uma outra hora como prova, como funciona, mas a parte prática é assim. Se tem um aqui na posição primeira da matriz, né, no caso no canto, a gente pode reduzir o grau da matriz. Então, ó, é como se eu estivesse pegando essa linha aqui e essa linha aqui. E aí, esse elemento, o elemento da nova matriz, que é uma ordem menos, ele vai ser o elemento que está aqui, menos o produto dos dois correspondentes. Então, assim, ó, o próximo elemento da nossa matriz, depois que eu fizer o Xió, ó, esse 0, ele vira 0 menos 1 vezes 1. Então, vai virar menos 1. Esse número aqui, que é 1, né, porque todos os outros que não são matriz diagonal principal são zeros, esse 1 vira 1 menos 1, vira 0. Esse 1 próximo vira 1 menos 1, 0. Esse 1 de baixo, aqui, é 1 menos 1 vezes 1, que é 0. É 0. Então, ó, todos os elementos são 0, tirando os elementos da diagonal principal, que ficaram com menos 1. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, até menos 1. E essa matriz agora ela ficou de ordem 2020 por 2020. Só que agora a gente tem uma matriz triangular, porque todos os elementos
são zeros, né? Tirando da diagonal principal, todos os elementos são zero. Então, o determinante ficou o produto dos valores da diagonal principal, que é menos 1 elevado a 2020. Então, esse determinante ele vale 1, que vai nos dar o gabarito na letra D. Vou pegar a primeira linha, subtrair nas outras também. Isso. A gente estava falando aqui a mesma ideia, que é uma ideia análoga, né? Pegar cada linha e tirar a primeira, vai ficar menos 1 só nas posições que são zero, e vai aparecer isso aqui. Uma outra coisa que eu vi também, não usando o Shaw, foi que tem como fazer um, não sei se era um Laplace ou se era, tem como fazer um Laplace, e aí tu vê que a cada duas, tipo assim, a próxima matriz é menos 1, é tipo como se fosse menos essa, e a seguinte volta ao padrão normal. Então tu olha como se tu conseguisse reduzir duas quantidades de ordem da matriz a cada operação sem mudar o padrão, sabe? Aí fica legal também que lá no final fica no 1, entendeu? Fica no determinante, tipo, seria o 2 por 2, se não me engano. Fica o determinante 1. Fica dando certo. Então, show. Vamos para a próxima. Uma questãozinha de trigo, né? Você meteu conta nessa? A prova? Ah, não precisa muita conta, não. Essa me deu. Oi? Abriu. Não. Vou mostrar um jeito bem fácil de fazer. Ó, ele falou que f de n, ó, f de n é tangente de x na n mais 1, dividido por n secante de x na n. E aí ele quer um g de x, que é f de 6 menos f de 4 mais 1/3. Beleza. Então eu vou escrever aqui em cima, ó, f de 6 igual a tangente na sexta de x mais 1 sobre 6 secante na sexta de x. Beleza. E o f de 4 vai ser tangente na quarta de x mais 1 sobre 4 secante na quarta de x. Beleza. Só que secante é 1 sobre cosseno. Ou seja, eu vou multiplicar por cosseno na sexta aqui na parte de cima. Então isso aqui é a mesma coisa que seno na sexta de x mais cosseno na sexta de x por 6. E embaixo da mesma forma, isso vai ficar seno na quarta de x mais cosseno na quarta de x, só que dividido por 4, né? Porque é o nosso n. Beleza. Aí agora tá quase pronto, por quê? Porque a gente já sabe as faturações fisuradas de elevar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se a gente levar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ficar com s quarta mais c quarta, 1 menos 2c2. Porque aparece o produto deles duas vezes, né? Produto 2 a 2. Beleza. E a gente vai levar ao cubo também. Então, se a gente levar ao cubo, vai ficar S6 mais C6 mais 3 S2C2, que multiplica a soma S2 mais C2, que é 1. E isso é igual a 1. É C6, né? Isso. Porque a gente tá... Ah, perdão. É C4. C6 também. É. S6, C6. Show. Beleza. Corrigido. Então, S6 mais C6 é 1 menos 3 S2C2. Show. Agora eu só vou substituir ali e fazer as contas, né? Então, ó, aqui a gente ficou com 1/6 menos S2C2 sobre 2, porque eu já simplifiquei o 3 com 6. Aí no F4 tem um menos na frente. Então vai ficar menos 1/4 mais S2C2 sobre 2. E ainda tenho mais 1/3 que ele falou ali do lado. Então eu vou botar mais 1/3. Aqui simplifica. E aí agora a continha é tranquila, né? Denominador 12 vai ficar 2
menos 3 mais 4 fica 3 sobre 12, que é 1/4. Gabarito na letra B. Show. Se fosse outro jeito, teria que fazer meu nome comum, abrir tudo. Como assim, outro jeito? Tem outro jeito? Eu acho que, como ele Acho que não, né? como ele fez um f de x, podia ser que esse f de x tivesse algum padrão de tu testar arcos, testar valores, tipo, encontrar uma lei, Ah, eu acho que eu testei valor. encontrar uma lei de função que obedeça a isso, sabe? Na prova, no programa, a gente Pode valor ser. aí. É, e vai funcionar, eu acho, né? Eu acho que dá, hein? Se tu jogar tem gente como sendo 1, fica Eu fiz sobre 1/3, 1/3 acho que eu testei menos 1/2, ano passado. mais 1/3, 2/3 menos 1/2. Será que dá? 2/3 menos 1/2, vamos ver. É, não dá a mesma conta. Senão eu fiz uma coisa errada. Ah, é que claro, eu fiz errado a secante. Teria que fazer, mas provavelmente dá certo se testar os valores. É porque, tipo assim, Tem que ser. Tem que ser. quando você manipulou, deu um valor Sim, real, absoluto, independe. independente do valor Independe X. do valor de Então, X. qualquer valor que eu colocar, Então, tem que qualquer dar. valor que colocar tem que dar certo. Realmente essa é a grande conclusão. Ah, vou fazer uma questão agora de Mas quando você vai de linhas, analítica. Não tem como. Não é mágica. Bom, ele falou assim: considere o ponto 4, 2. Só fazer uma reta mesmo. Ficou meio grande, mas ok. Ponto 4, 2. Então o A vai estar, tipo, aqui assim, né? E B, um ponto sobre o eixo das ordenadas. Então tem que lembrar que abscissas é o eixo X e ordenadas é o eixo Y. Então vamos dizer que B está aqui assim, num ponto que eu vou chamar de 0y. Beleza. Aí, dito isso, vamos continuar lendo aqui o que ele falou pra gente. Traçam-se retas AB por A e B. Então, traçou aqui uma reta, beleza. E uma perpendicular a AB que intercepta o eixo das abscissas em C. Então, ó, aqui ó, tem uma reta perpendicular e que ela vai nos dar aqui no eixo C, num ponto X, 0. Então, esse é o C. Aqui, 90 graus. Beleza? E aí, ele quer o lugar geométrico do ponto de intersecção da perpendicular ao eixo das abscissas traçada por C com a perpendicular ao eixo das ordenadas traçada por B. Então, ó, ele quer essa reta com essa reta aqui. Então, no final é isso que ele quer. Ele quer essas posições, esses pontos aqui, x, y, que são que são ele quer o lugar geométrico desses pontos x, y. Então, a gente poderia usar várias coisas, mas a gente simplesmente vai usar a condição de perpendicularidade, né? Porque ele deu pra gente que existe 90 graus aqui. Então, o vetor AB com o vetor XB, eles têm que ser, eles são perpendiculares. Se a gente fizer os coeficientes angulares, o produto desses coeficientes angulares tem que dar menos 1, né? Então, vamos escrever isso aqui. Ó, M1 vezes M2
é menos 1. Tá um pouco travado aí ou tá de boa? Tá de boa? Beleza. Beleza. Aí vamos calcular o coeficiente angular da reta AB. Vai ser y menos 2 sobre 0 menos 4. Então vai ficar y. Tá escrevendo? Agora eu escrevi y menos 2 sobre 4. Tá indo? Tá, desculpa. Vai escrevendo, vai escrevendo. Beleza. E aí, o coeficiente angular do M2 vai ser o BC, né? Então vai ser, como é decrescente, eu vou botar menos. Vou botar 0 menos y sobre x menos 0. Então vai ficar menos y sobre x igual a menos 1. Então, vamos ficar com isso aqui, ó. Menos y ao quadrado. Na verdade, eu já vou cortar o sinal de menos, então vai só ficar y ao quadrado menos 2 vai ser 4x. Menos 2y, perdão, menos 2y vai ser 4x. Então, a gente já pode ver que o lugar geométrico dos pontos x e y vai ser a letra E, né? A gente pode somar um dos dois lados. A gente vai ficar com que y menos 1 ao quadrado vai ser 4x mais 1. Show. Questão também não é tranquila. Eu acho que o mais difícil é a interpretação dela, né? De desenhar, de fazer os pontos B, os pontos C, e entender que só essa questão da perpendicularidade já é suficiente para determinar o lugar geométrico desses pontos. Vamos para a próxima. Nossa, tá muito grande. Ah, beleza. Uma questão aqui de plana. Ele falou o triângulo ABC. Então vamos já desenhar aqui. Que BC vale 32 e AB sobre AC é 3. Então, ó, aqui o BC é 32, o AB eu vou chamar de 3x e o AC ficou x. Beleza. Aí, ele quer maior o valor possível para a altura relativa ao BC. Então, eu vou traçar aqui a altura e vou falar que aqui é um y e aqui é um 32 menos y. E vou fazer uma lei dos cossenos. Na verdade, eu nem preciso fazer a lei dos cossenos, porque a gente já sabe que a altura tem que ser 90 graus, né? Então não precisa fazer a lei dos cossenos, mas eu vou botar direto aqui. Uhum. Então, ó, vamos fazer um Bhaskara, né? Vamos fazer um Pitágoras e chamar aqui essa altura de h por enquanto, né? Então vai ficar, ó, 9x quadrado ficou h ao quadrado mais... Tá meio bugado. Escrever. 9x quadrado vai ser h ao quadrado mais
32 menos y ao quadrado. E x ao quadrado também é h ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou subtrair, vai ficar 8x quadrado, vai ser, aqui vai ficar 32 ao quadrado menos 64y. 64y. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Dá para dividir todo mundo por... Dá para dividir todo mundo por 8. Aqui tem alguma coisa antes disso. Beleza. Não, a gente tem um x quadrado. Então, eu vou pegar esse x quadrado e jogar simplesmente na equação 2, né? Então, ó, vai ficar 8h ao quadrado mais 8y quadrado vai ser 32 ao quadrado menos 64y. Beleza. Só que a gente quer maximizar a altura. Então, para maximizar a altura, a gente vai ter que minimizar essa expressão em y. Então, vai ficar 8h quadrado, vai ser 32 ao quadrado, menos 64y, menos 8y quadrado. Então, para a gente maximizar o h, a gente vai minimizar isso aqui. Então, se a gente botar em evidência, fica menos 8, que multiplica menos 8y, que multiplica 8y, menos 8y, que multiplica 8 menos y. Então, a gente também poderia pensar em x do vértice aqui também, mas beleza. O y, as raízes são 0 e 8, então y tem que ser 4. Porque, lembrando que isso aqui é uma parábola, né, negativa. Então, se a gente quer... Não, tem que ser o contrário. Eu quero maximizar o h. Então, tem que minimizar isso. Vou falar que o... Não, mas isso não é isso que tá... Posso completar o quadrado. Mas é que eu tava pensando que o y vai dar que o y é... Não vai dar que o y é 0, não. Não. É. Ele quer que mais jogar. Tá, mas eu vou fazer assim, então. 8h ao quadrado. Vamos dividir por 8 só para melhorar a visualização, ó. H ao quadrado vai ficar 4 vezes 32, 128, menos 8y, menos y2. Aí, eu vou pegar e vou escrever que h ao quadrado vai ser 128 mais 16, 144. E agora eu vou tirar 16, que vai ser menos y mais 4 ao quadrado. Pronto. Como isso aqui é maior ou igual a 0, y tem que ser menos 4. Que até está errado o desenho, né? Como é que vai ter uma medida negativa? Mas, na verdade, é porque esse ponto, a altura, está fora do triângulo. Né? Ele está, tipo assim, aqui, essa distância eu chamei de essa aqui de y, e essa aqui de y, 2 menos y. Ele está fora aqui o ponto. Então, por isso que deu esse y negativo, não tem problema na conta. E aí isso vai nos dar que a altura máxima é 12.
achar o delta. Oi? São versos. Tem como achar também, por Y versos. Mas vai dar a mesma coisa. É. Não, o Henrique tá comentando aqui que dá pra fazer o Y do vértice, dá também. 144. É. O X do vértice também daria, né? O X do vértice é o próprio o Y. O X do vértice é o próprio Y, que é menos 4. E aí tu vai ver, assim, que dá mais 16 o máximo valor disso aqui. Dá negativo que Show. dá um triângulo do ciclo de Apolônio, né? Essa questão. Essa questão é boa. Vamos para a finaleira. Aquela era 14 já? Show. Show, então. Finaleira. Não é tão difícil assim, né? Depois de olhar muito, a gente entende que é uma questão que ela é razoável. Não é tão complexa. Vou tentar trabalhar um pouco ela aqui para iluminar vocês, para dar uma ajuda. Iluminar. Impulsionar. Questão sobre iluminar também. Só deixa eu dar uma mexida nela aqui. É que o pincel tá muito pequeno da caneta tá pequena, parece que estou riscando muito fino. Mas é porque tá com muito zoom na imagem, na página, sei lá. Hum. Tá, não melhorou muito, mas vamos lá. Ele falou assim, a gente tem um ponto que está numa altura 3R, que é isso aqui. E a distância de 2R tem um cone. Então, 2R é o centro do cone. Então, aqui é R e aqui é R. Né? Tá o nosso cone. Quer dizer, aqui eu não sei quanto que é ainda, né? No caso, tem o R do cone, mas pode ter mais distância. Aqui tá o nosso cone. Nossa, horrível. Eu peço perdão pelo desenho. Até mudei o ponto pra dar uma melhorada. Tá. Aí o que ele falou pra gente na questão? Ele falou que a altura é 3R sobre 2. A altura do cone. 3R sobre 2. Então, a gente, por semelhança, a gente vai concluir que essa distância aqui ela também vale R. No caso, seria uma reta assim, ó. Passando pelo cone. Ficou ruim a inclinação, né? Mas imagine que passa pelo cone também e vale R essa distância aqui do centro do cone até o final da luz, digamos, ao final da luz desse ponto iluminado aqui. Beleza. Aí, qual que é o dilema da questão? Bom, a primeira parte é até tranquila, que é calcular a geratriz, né? A gente vai fazer um Pitágoras aqui e dizer que a nossa geratriz vai ficar ao quadrado, vai ser 9r quadrado sobre 4 mais r quadrado. Então, isso vai nos dar que a geratriz vale raiz de 13 r sobre 2. Show. Por enquanto é isso. Beleza. Mas a minha figura, ela tá ruim porque ela tá planificada, né? Ela não tá nos mostrando quanto de luz esse ponto realmente está recebendo. 13R sobre 2. Porque se a gente pensar, pensem agora que eu estou, no caso, rotacionando o cone como se ele estivesse saindo. Ó.
aqui está a base do cone, aqui está o triângulo grande e aqui está o triângulo pequeno. Essa aqui seria a visão de cima do nosso cone, tá? Aqui o centro, né? O centro do cone. A área que ele está pegando é essa área aqui, ó. A área que ele ilumina é toda essa área aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que vale essa área em relação ao todo da área lateral do cone. E como é que a gente vai fazer isso? Com trigonometria. Por quê? Porque aqui a gente descobriu que essa distância lateral aqui até o, entre aspas, final da luz vale 2R. E o raio do cone é o próprio R, né? Ou seja, a gente descobre aqui quanto que vale esse ângulo aqui, que está a abertura da área que não está sendo pega, né? Então, esse cosseno de θ dá meio. E para o cosseno de θ dá meio, esse ângulo vale 60 graus. Ou seja, a gente descobre que metade do ângulo que ela não pega é 60, ou seja, o ângulo que não pega a luz da área lateral é 120 graus, ou 2π sobre 3. Isso quer dizer que toda a área lateral que não é essa, ela está recebendo luz. Então, a área lateral, a gente pode lembrar que a área lateral do cone, ela é πRG, né? Só que πRG é proporcional a todo, né? E a gente quer a área proporcional a 4π sobre 3. Porque 4π sobre 3 é o todo menos o que não pega luz. Então, ó, πRG está proporcional a 2π, que seria a área completa, enquanto x, que é o que a gente quer descobrir, está proporcional a 4π sobre 3. 4π sobre 3. Beleza. Então, x, que é a área que a gente quer descobrir, ela vale 2/3 de πRG. Só que a gente já calculou quanto que vale a geratriz, quanto que vale raiz de 13R sobre 2. Então, eu vou botar o valor aqui, vai ficar 2/3 de π vezes R vezes R raiz de 13 sobre 2. E aí, isso vai nos dar, esse 2 simplifica, né? Cancela com o 2 que estava aqui na frente. Vai nos dar o item D, que é π R quadrado raiz de 13 sobre 3. Finalizando aqui a primeira fase do ano passado do IME. Galera, sei que é uma prova que foi puxada, foi uma prova difícil. Bastante gente sofreu, bastante gente tomou corte, mas tem questões fáceis, tem questões carteáveis, e a gente tem que pensar nisso, tem que pensar, vai para a prova para fazer os 6, e depois para conseguir um pouco de gordurinha para conseguir passar para a segunda fase. Bom, vou ficar por aqui. Até uma próxima, né? Nos encontramos novamente em breve aqui com as coisas do Impulsiona, nas mentorias, nas correções, nas aulas, tudo que a gente impulsiona aqui.